Oi gente, tudo bem aí? Ande por aí, não tenha medo não. Hoje eu vou fazer um vídeo que não é assim tão alegre, mas fica como um desabafo, ao mesmo tempo mais uma oportunidade de reflexão. Eu parei aqui por causa de barulho, mas faço questão de continuar. Sabe por quê? É esse barulho interno aí que não deixa ninguém pensar direito, né? E o externo também, tudo bem? Tudo bem? E acho que tem a ver com isso o tema de hoje. Hoje eu vou falar sobre os relacionamentos, as feridas, as somas e as subtrações que acontecem nos relacionamentos. E aí eu vou começar perguntando uma pergunta: por que é que muitos relacionamentos acabam mal? Porque dá pra acabar bem também. E por que é que as feridas não se cicatrizam? Por que é que... São várias perguntas, na verdade. Que sempre tem um vilão nessa história. E enquanto o outro, aparentemente, enquanto acusador, é o mocinho, a mocinha. Eu pergunto isso porque, assim, eu desde que eu me conheço por gente, é lógico que eu tento ser uma boa pessoa. Amorosa e tudo mais, mas também tenho meus dilemas, também já fiz bobagem, besteiras, não nada muito sério, que eu não considero sério, mas que às vezes para outra pessoa era muito sério. E aí eu já trago inclusive as mulheres, né, à tona, principalmente, né, na questão do feminino, né? As mulheres estão se descobrindo, redescobrindo seu poder, trazendo de volta, né, renascendo essa força, mas às vezes estão trazendo de forma também bem yang, bem destrutiva. E está acontecendo que não é só comigo, mas de se colocarem, né, no papel da vítima. E por favor, tenha amorosidade enquanto eu falo, de ouvir até o final, sem me julgar, sem ficar tirando conclusões, já me condenando. Porque senão a gente não consegue ter conversa nenhuma. Vem. Obrigado. Então, como é que a gente, homem e mulher, né? Ser humano também, mas assim, nesse caso, né? Tem muitos homens, né, que foram agressivos. Eu já fui agressivo no sentido, principalmente do verbo, assim, né? No passado. A minha natureza já é um pouco, assim, intensa. E que às vezes é confundida com agressividade também. Isso é outra coisa que não tem muito entendimento. Na verdade, com um sentimento bem triste hoje, porque eu tentei contato por uma questão prática, assim. Eu tô indo me mudar e eu tô me mudando pra uma casa que fica muito próximo da casa da família de uma ex-companheira, que vivi com ela por 4 anos. E terminou de uma forma muito triste, né? A gente teve uma briga muito intensa e, enfim, ela criou dentro dela uma realidade muito séria, que era de um homem violento que um dia bateria nela. E eu não me considero um cara violento nesse nível físico, nem com mulheres, nem com homens. Muitas vezes, provavelmente, eu fui agressivo na forma de me comunicar, e reconheço isso, e estou trabalhando isso, né? Não só com mulheres, mas em geral. Mas na maior parte do tempo eu sou amoroso. E parece que só o que ficou nessa relação foi esses momentos intensos. Só que assim, a agressividade foi de ambos, né? Só que parece que quando vem do homem é uma coisa muito pior. E aí a mulher se coloca como vítima nesse caso, tá? Tem casos e casos, tem casos muito sérios mesmo. Então como é que a gente pode tratar disso? Porque, pô, eu me considero, e com toda a sinceridade do mundo,
eu eventualmente me encontro com homens pra gente tratar de todos esses desequilíbrios do ser humano, do homem. Já se passaram 15 anos desde que esse relacionamento se acabou. E ela continua ferida. E ela nunca veio falar pra mim sobre as dores dela. Nunca veio falar pra mim sobre as coisas que ela não estava bem, né? E o nosso último encontro foi muito de boa. Eu fui ver uma peça de teatro dela, coisa que ela nunca me agradeceu, nunca reconheceu. E talvez, não sei se ela percebeu, que a minha presença na vida dela, isso eu tenho consciência plena. E quando eu encontrei com ela, ela não vivia esse sonho e essa natureza dela, que era de atuar, por questões de familiares, né? E eu consegui trazer à tona isso e mais outras coisas, como já aconteceu com várias namoradas minhas, de elas começarem a viver o sonho delas, sabe? E é engraçado não é muito triste, que mesmo, e depois que acaba, fica só o que é ruim. Então, por exemplo, eu dentro de mim, eu continuei amando todas elas, mas nem todas elas continuaram me amando, porque simplesmente eu virei o vilão. E aí começou a entrar um monte de coisa na cabeça delas, barulho, muito barulho, ruído. Essa coisa do feminismo, por favor, mulheres, tentam trabalhar isso. Eu sei que existem muitas feridas, mas o que eu tô vendo também, isso eu tenho converso com a minha companheira sobre isso, né, a Marina. Ela é uma atuante feminista, tem consciência de tudo isso. E a gente tem conversado bastante sobre essa agressividade que as mulheres estão tomando para si. E também as dores, né, de coisas que elas não viveram, mas elas compartilham essas dores entre si. E parece que a dor aumenta, e a raiva e a repugnância em relação aos homens está aumentando. Então eu fico pergunto para você, né, mulher feminista, como é que você pode querer se relacionar com um homem se você guarda tanto rancor e não tá a fim de falar com um homem sobre isso, e só com mulheres, né? Então vai conhecer os homens que estão se conhecendo, que estão querendo se curar dessas tranqueiras, desse lixo, né, que a sociedade colocou pra cima da gente. Vai descobrir as dores dos homens também. Os homens também têm muitas dores extremamente profundas. Então assim, ninguém é vítima, e ao mesmo tempo todos somos, né? Então como que a gente resolve isso? Com um monte de discurso bonito, com agressividade, com apontar o dedo e falar, vocês homens são todos uns filhos da... né? Ou será que a gente consegue com amorosidade? É super difícil gravar nesse contexto aqui de barulho, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Porque o que eu tô vendo existem muito realmente barulho, ruído interno, e que não tá deixando ninguém ouvir direito. E aí eu vejo, 15 anos depois, eu tento contato, uma aproximação com essa pessoa, e ela me manda uma resposta me condenando para sempre, dizendo que ela viveu comigo um relacionamento abusivo. Cara, não foi realmente tudo flores, mas a maior parte foi. E aí, onde que fica esse lado bom? E onde que fica o lado de empatia, de tentar entender? E outra, de saber quem sou eu aqui hoje, né? Quem sou eu aqui hoje? Então, esse vídeo, vem pra cá, vem, videolog, é mais um desabafo e ao mesmo tempo um pedido para as mulheres, para que vocês consigam acolher um pouco também, não da nossa agressividade, mas acolher um pouco do nosso lado ser humano, né? Porque se continuar essa agressividade toda, essa repugnância em relação ao ser humano, o homem, né? Como é que a gente vai conseguir criar proximidade? Como é que a gente vai co-criar junto, né? Essa palavrinha tão na moda aí, co-criar. Então, fica meu desabafo aqui. Tinha mais coisas que eu queria falar, mas não sei, eu tô sentindo ainda. Eu só tô bem triste porque a pessoa falou de todas as dores dela e me cancelou, assim, não me deu direito de resposta, da gente poder chegar em algum lugar com isso. Então assim, por que ela não ficou no silêncio e só me bloqueou? Eu acho muito injusto isso. A pessoa responde pra você e depois fecha a porta na sua cara. E foi mais ou menos parecido com o que aconteceu quando a gente teve essa briga final, né? Que ela simplesmente
fechou a porta no sentido metafórico, não no sentido real da coisa, né? Enfim, eu queria entrar nos detalhes, mas não vou entrar, porque senão vai ter gente que simplesmente vai ouvir com filtro e não vai ouvir o mais importante, sabe? E mesmo assim, o que eu tô dizendo, vai ter gente que vai me ouvir com filtro, vai me condenar. E aí eu só peço, olha, se você tá se sentindo na vítima, não consegue realmente vir com amorosidade, não me responda nada, não comente nada. Apenas silencie e para de me seguir. Se você acha que a gente pode ter algum proveito junto, que é o que eu tô tentando aqui, sem hipocrisia, né, tentando ser o mais transparente possível, eu acho que quando eu falo de vida nômade, de povo nômade não tinha essa de... Cara, tava todo mundo junto, né? Então vamos resolver as histórias, né? Por isso que eu sempre faço caminhando aqui, porque olha, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo ontem. Pra mim é um exemplo perfeito para as relações. Ontem eu estava passeando aqui com as minhas cachorras e aí um cachorro saiu, se soltou, escapou do portão e veio pra cima da Maia. A Maia, pra quem não conhece, é essa aqui, a pequenininha, e agarrou pra machucar mesmo, assim, sabe? Pelo menos foi o que pareceu na hora. Por que ele fez isso? Porque é um cachorro que já foi maltratado, um cachorro que tá cheio de dores. Isso é um exemplo perfeito para esse momento. Não sei como eu não ia falar sobre isso. E aí, nessa mesma hora, meu instinto foi para cima e segurou pelo pescoço dele, pelaquela pele, puxei ele para fora. Isso nunca que ia machucar ele. E eu consegui soltar ele. Minha cachorra saiu correndo, chorando. Não tem vítima nessa hora, tem apenas ação e reação. Eu acho que a hora que a gente parar de ser cheio de moralidade, a gente consegue evoluir. E aí, o que aconteceu? Quando ele viu a dona chegar e chamar, foi a hora que ele virou e me mordeu, né? Então ele realmente me agrediu fisicamente, né? Aqui ainda tem algumas sequelas aqui da mordida. E nessa hora ela pegou e levou ele pra dentro, pediu milhões de desculpas. Aí na hora eu tava nervoso, eu falei pra ela, olha, desculpa não tira a culpa, mas pelo amor de Deus, arruma seu portão e cuida do seu cachorro, né? Vai socializar ele. Bom, nessa hora eu peguei, ela puxou pra dentro e falei, não precisa bater nele. E mesmo com raiva, eu não tava querendo que ele fosse agredido, né? Com raiva não, né? Tenso, né? Bom, nesse momento, eu falei depois, não, nem falei que depois voltava, aí eu voltei. Quando eu voltei, eu não voltei pra brigar com ela, eu voltei pra... Naquela mesma hora, na verdade, que eu fui mordido, eu ofereci ajuda. Eu falei, olha, depois eu entendo um pouco sobre isso. Se você puder, se você quiser, eu posso te ajudar com a coisa do cachorro, né? E aí eu voltei lá e descobri uma amizade fantástica, né? É uma menina incrível, uma super conexão, nada acontece à toa. Então assim, quando alguém condena alguém pra sempre, perde uma chance e outra, fica com um débito aí, né? Um débito não, uma pendência no universo, que se não se resolver comigo, vai se resolver com outra pessoa. E as coisas tendem a se repetir, né? Então fica essa história aí de exemplo de que é melhor resolver do que condenar, né? E tem muitas coisas que, eu tô ali, né? Se eu tô ali, por que não resolve? Então, gente, com relação a essa história toda que eu contei aí, eu faço pedido para as mulheres ou para qualquer pessoa, na verdade, porque agressão, violência, relacionamentos abusivos, isso acontece independente do sexo, né? Eu já vivi, né, situações abusivas em relação ao sexo feminino e em relação a mim. Então, isso pode acontecer em qualquer circunstância. O ruído continua, né? Só que dentro da gente a gente escolhe continuar ou não. Então, quando alguma coisa acontecer e você perceber que é abusivo, você que está escutando, acessando essa informação, não deixa passar, já chama, já conversa a respeito. Às vezes a pessoa não percebe, né, que tá realmente sendo agressiva, isso ou aquilo, e deixe claro para ela, né, naquele momento, porque deixar o tempo passar, né, nesse caso essa minha antiga companheira, ela falou que não sabia, né, o que estava acontecendo direito com ela, mas no fundo todo mundo sabe, mas realmente tem gente que às vezes não se liga que é uma coisa séria.
E para ela aquilo se tornou muito sério o que aconteceu, né? Toda vez que eu dava esporro, que eu era nervoso, né, agressivo verbalmente com ela, em que ela ficou achando durante todo esse percurso que eu seria agressivo fisicamente, né? E no fim eu vou contar aqui, né? No fim ela me deu um tapa e eu acabei reagindo a esse tapa. E foi a única coisa que eu fiz, né? Ela disse que eu fiz outras coisas e tal, mas a agressividade sempre tinha nas nossas brigas, né? E isso era péssimo. Mas assim, tem gente que fala, você não deveria ter dado tapa. Realmente, eu gostaria de não ter sangue de barata. Mas ali foi muito premeditado aquele tapa que ela me deu, porque ela saiu e era pra eu sair. Eu tava na casa dela, eu tava indo embora. E ela falou, não, eu vou embora. Eu falei, não, eu que tenho que ir embora. E quando ela voltou, ela olhou na minha cara e me deu um baita de um tapa. E ela não reconhece isso, sabe? Que aquilo que ela recebeu de volta não foi porque eu era mal, porque eu era agressivo. Não, foi porque foi uma reação, sabe? Eu não esperava realmente por aquilo. Então por isso que eu falo, se quem chegou até aqui, né, eu acho que já tá com menos julgamento nos olhos. E toda a minha vida eu tenho trabalhado para ser menos agressivo em relação ao verbal, né, e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu gostaria muito que a gente, todos nós, aprendêssemos a conversar mais, a trazer um pouco mais das suas fragilidades e tudo mais. Eu acho que ia aproximar e a chance de virar agressividade é muito menor, tá? Então fica aí esse meu pedido. Eu não estou nem um pouco aliviado ainda, estou tenso. É engraçado que eu tive uma noite bem intensa. Acordei mal, acordei esquisito, e agora eu estou entendendo por quê. Porque quando eu acordei eu vi a mensagem dessa pessoa dizendo para eu me afastar, para deixar a família dela em paz, como se eu tivesse feito alguma coisa para a família dela, né? Então assim, vamos sair da vítima e vamos olha nos olhos, vamos resolver as coisas. E se não quiser mais, apenas se afasta, tá? Então coloque os limites, né? Com os cães eu aprendo tanto com isso. Eles não têm essa... Para virar violência é muito quando tem um desequilíbrio muito grande, senão sempre tem um aviso antes. Então coloque seus limites, que aí nunca vai acontecer. É muito mais difícil acontecer coisa ruim, né? Ainda mais em relacionamentos assim que não são tão complicados, né? Tá bom? Beijo.